Olá pessoal, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu e no meu coração. Eu me chamo Duda Diniz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês a história de vida de alguns dos melhores e maiores exemplos femininos dentro da Igreja Católica. Então se você já gostou do título do vídeo, não se esqueça de compartilhar com os amigos, de deixar o like. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Um feliz e abençoado Dia Internacional da Mulher para todas nós. E sem mais enrolações, vamos começar. Existem muitas mulheres dentro da Igreja Católica que eu poderia citar, porque existem milhares e milhares de santas e beatas que merecem esse reconhecimento. Porém, separei apenas algumas e espero muito que gostem das minhas escolhas. Santa Giana Beretta Molla, a médica que deu a vida para salvar os seus filhos. Giana Beretta Molla, após o casamento, nascida em Milão, exatamente em Magenta, na Itália, nasceu no dia 4 de outubro de 1922. Desde muito pequenininha, ela sempre acolheu com muito amor e muito bom grado os ensinamentos cristãos que ela recebeu de seus pais. Essa formação cristã desde criança ensinou Giana a enxergar a vida como um dom de Deus, a sempre confiar na providência do Senhor e a entender que a oração é totalmente eficaz. Graduada em Medicina e Cirurgia em 1949 pela Universidade de Pavia, na Itália, ela abriu seu consultório médico em Mesero, nos arredores de Milão, por volta do ano de 1950. Ela especializou-se em pediatria em Milão em 1952 e demonstrava um afeto ainda maior pelas crianças, pelas gestantes e pelos idosos, sem contar do seu amor e extrema caridade para com os pobres. Enquanto cumpria sua missão de medicina, ela também gostava muito de ajudar os adolescentes a se encaixarem na igreja. Ao entender que a sua vocação era matrimonial, ela então iniciou seu noivado com Pietro Molla e se preparou para casar-se com ele com extrema alegria. Na Basílica de São Martinho, em Magenta, os noivos se casaram no dia 24 de setembro de 1955, e Giana transformou-se em uma mulher plena e totalmente feliz. Em novembro de 1956, ela tornou-se mãe de Pedro Luiz, o seu primogênito. Em dezembro de 1957, de Maria Olina, e em julho de 1959, de Laura. Com simplicidade e equilíbrio, ela sempre harmonizava todos os seus deveres de mãe, de esposa e de médica. Giana era uma mulher esplêndida, mas absolutamente normal. Era bonita, inteligente, gostava muito de sorrir. Era uma mulher moderna, elegante. Dirigia, amava as montanhas e esquiava muito bem. Amava as flores e a música. Gostava muito de viajar. Uma mulher como tantas outras, mas com alguma coisa a mais. Uma grande piedade e uma indiscutível confiança na providência. Essa confiança ela nunca abandonou, nem mesmo nos seus últimos meses de vida. Era visível que a vida de Giana era uma vida na confiança. E a confiança é basicamente se abandonar nas pessoas e confiar nela. É confiar que existe um propósito de Deus para cada um de nós. Muitas vezes fazemos os nossos projetos, temos os nossos objetivos e os nossos sonhos. Isso não é errado, mas muitas vezes achamos que nós somos os donos das nossas próprias vidas, quando não é bem assim. Sempre teremos ocupações, mas a pergunta que sempre devemos fazer a nós mesmos é se o que estamos fazendo está nos levando a Deus e aos outros. Santa Giana sempre viveu da providência, sempre escolhendo também a vontade de Deus. E era como ela mesma dizia: a santidade é o cotidiano da vida vivida à luz de Deus. Em setembro de 1961, no final do segundo mês da sua quarta gravidez, Giana se viu atingida pelo sofrimento e pela dor. Apareceu um fibroma no seu útero. Antes de ser operada, embora ela sabendo o grave perigo de prosseguir com a gravidez, ela suplicou para o cirurgião que salvasse a vida que trazia em seu seio. Então ela se entregou totalmente à providência e à oração. Feliz com o sucesso da cirurgia, ela passou os 7 meses restantes glorificando a Deus pela vida dela e pela vida do bebê. Todos esses 7 meses ela passou com admirável força de espírito e com a mesma dedicação de mãe de médica. Ela só tinha o receio de que seu filho pudesse nascer com algum transtorno ou até deformado, e ela suplicava a Deus que isso não acontecesse. Alguns dias antes do parto, sempre com grande confiança na providência, ela demonstrou-se pronta a sacrificar a sua vida para salvar o seu filho. Se deveis decidir entre mim e o meu filho, nenhuma hesitação. Escolhei, e isso eu exijo à criança. Salvai-a. Na manhã do dia 21 de abril de 1962, nascia Joana Manuela. Apesar dos esforços para salvarem a vida de ambas, na manhã do dia 28 de abril, em meio a atrozes dores e após ter repetido a jaculatória "Jesus, eu te amo", Giana morreu santamente,
com apenas 39 anos de idade. Seu funeral se transformou em uma grande representação do amor de Deus e de muita oração. Para aquelas que Deus escolheu o matrimônio e a maternidade, devemos sempre nos espelhar em Gianna, que apesar de tudo, escolheu sacrificar a própria vida para salvar a sua filha. Beata Sandra Sabatini, a garota que sonhava em ajudar os pobres da África e que faleceu ainda estando noiva. Sandra nasceu no dia 19 de agosto de 1961, em Riccione, na Itália, e ela viveu seus primeiros anos no município de Misano Adriático, na província de Rimini. Aos 4 anos, ela e a sua família se mudaram para a casa paroquial da paróquia de San Girolamo, onde o tio dela, padre Giuseppe Bonini, irmão da sua mãe, era o pároco. Quando adolescente, ela iniciou uma escrita em um diário a partir do ano de 1962. 3 anos depois, conheceu o padre Oreste Benzini, o fundador da comunidade Papa João XXIII. E ela se encantou com o carisma da comunidade. Inclusive, foi esse padre que iniciou o processo dela de beatificação. Sandra cursava medicina e, como voluntária, ajudava as pessoas mais pobres e mais doentes. Rezava todos os dias o Santo Terço e sempre estudava a palavra de Deus. Ela tinha 20 anos quando conheceu seu futuro namorado, seu futuro noivo, chamado Guido Rossi. E ao perceberem que eles tinham os mesmos propósitos de vida, acabaram se apaixonando e logo noivaram. Em 29 de abril de 1984, os noivos se dirigiam a mais um encontro da comunidade que participavam. Quando Sandra desceu do carro e aguardava para atravessar a rua, um veículo vinha na direção contrária e a atropelou. Ela foi rapidamente socorrida e levada a um hospital de Bolonha, mas ela não pôde resistir às consequências do impacto brutal e acabou entregando a sua alma a Deus no dia 2 de maio. No dia 17 de julho de 2007, um homem italiano de 41 anos, chamado Stefano Vitali, viu-se curado inexplicavelmente de um câncer em metástase, após ter rezado pela intercessão de Sandra. Ele relatou a sua história em um livro italiano que ainda não tem tradução para o português, chamado Eu Vivo por um Milagre. Em uma das entrevistas, ele afirmou que a sua cura não foi somente física, mas também espiritual, já que o exemplo da vida de Sandra lhe apontou o caminho para alcançar a serenidade e realizar a sua vocação. E ainda completou: se ela conseguiu isso comigo, que sou teimoso, mais ainda conseguirá com tantos que vierem a encontrá-la no futuro. Guido sempre relatava o quanto doeu perdê-la. Afinal, eles iriam se casar e, querendo ou não, eles não tiveram tanto tempo juntos. Porém, ele acreditava que uma perda para ele havia sido uma ganha para o céu, e que para muitas e muitas meninas ela seria também um grande exemplo. E ela se tornou a primeira beata noiva da Igreja Católica. Santa Joana d'Arc, a menina que com apenas 19 anos conseguiu salvar toda a cidade de Nova Orleans. Joana d'Arc, filha de pobres camponeses, nasceu na França em um vilarejo por volta do ano de 1412. Não foi ensinada nem a ler e nem a escrever, porém, desde muito pequena, foi ensinada pela sua mãe a ter amor pelo catolicismo e pelas coisas de Deus, que era uma mulher muito piedosa e muito caridosa. Ela tinha apenas 13 anos quando começou a ter experiências místicas, e de repente, quando ela estava rezando na igreja, ela começou a ouvir algumas vozes. Ouvia as vozes do arcanjo São Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia. Essas vozes lhe indicavam que libertasse a França, que na época estava totalmente dominada pelos ingleses. Ao falar com o rei da época, Carlos VII, ela demonstrou saber de coisas que ela não deveria saber, e que não tinha como ela saber se não fosse uma revelação divina. No ano de 1429, Joana partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio do ano de 1429, ela expulsou os ingleses de Nova Orleans. Após muitas e muitas lutas, ela conseguiu recuperar a cidade e viveu uma vida de triunfos militares. Alguns soldados também testemunharam que a presença dela mudou totalmente a maneira como eles agiam. Joana d'Arc foi responsável pela expulsão de muitas e muitas prostitutas e implantou a realização de santas missas diárias nos quartéis. Anos mais tarde, os ingleses conseguiram prendê-la. Eles a fecharam numa jaula de ferro na cidade de Rouen. Ela foi julgada por uma centena de prelados e teólogos que a consideravam mentirosa, exploradora do povo, blasfemadora de Deus, idólatra, invocadora de diabos e herege. Então, decidiram queimá-la viva. Presa a um poste, ela segurava uma cruz em frente ao peito e chamava o nome de Jesus e o nome de suas vozes. O poste caiu em chamas, mas mesmo assim, os ingleses ainda ouviram gritar mais de 6 vezes o nome de Jesus. Suas cinzas foram jogadas no rio Sena. Sem derramar uma só gota de sangue, Santa Joana manteve-se sempre em oração. Com um exército de 5.000 soldados, até então sempre abatidos, a santa estabeleceu uma série de vitórias. O seu progresso de santificação foi revisado em 1909 e ela foi beatificada por São Pio X, e no ano de 1920 foi canonizada pelo Papa Bento XV.
O exemplo de Joana nos faz perceber que não precisamos deixar de ser femininas para sermos guerreiras e batalhadoras. E por último, mas não menos importante, e a mais importante de todas elas, Nossa Senhora, a mulher que entre todas e todas foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria era filha de Joaquim e Ana, um casal de judeus que não pôde ter filhos na idade certa, na idade fértil, na juventude. Então acredita-se que, pela tradição, Maria veio já na velhice do casal. Estima-se que Nossa Senhora nasceu entre 22 a 20 anos antes de Cristo. E estima-se também que quando Jesus nasceu, ela tinha entre 15 e 16 anos. Nos evangelhos, ela é citada como a mãe de Jesus muitas e muitas vezes. E podemos ver a sua presença desde a concepção de Jesus Cristo até o recebimento do Espírito Santo pelos apóstolos, lá no templo onde ela também estava presente. Maria casou-se com José e ele então também foi a representação de pai aqui na terra de Jesus. Maria é chamada de Santíssima por ter sido escolhida entre as milhares e milhares para ser a mãe do Salvador. Santíssima por ser cheia da graça de Deus. Maria é Santíssima porque o anjo Gabriel a chamou de cheia de graça. E a palavra anjo significa mensageiro. O anjo, então, é um mensageiro de Deus. O anjo fala apenas aquilo que o Senhor Deus mandou que ele falasse. Então, se em Lucas 1,28, o arcanjo Gabriel, quando apareceu a Maria, falou o seguinte: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. Era o próprio Deus que dizia isso por meio do anjo. Significava que era ele que proferia essas palavras. Assim, nessa passagem, o próprio Deus está afirmando que Maria é Santíssima, cheia, plena da graça que ele mesmo concede para o nosso bem, para a salvação dos homens e para a sua glória. Por isso, podemos afirmar com total e sem receio que Maria, a mãe de Jesus, é sim Santíssima. Ela foi preservada do pecado original e por isso nunca cometeu nenhum pecado. Ela não tem em sua vida a mancha do pecado, como todos os demais seres humanos e nós mesmos. Isso não quer dizer que ela não teve liberdade, e foi assim porque Deus a fez assim. Não, a santidade implica em liberdade. Ela foi concebida sem pecado, porém, livremente, escolheu viver a sua vida sem pecar, sentindo em sua alma pura a força da plenitude e da graça divina. Por isso ela é Santíssima, feliz, cheia de graça, cheia de Deus e cheia do amor por todos os seus filhos. Essa Senhora é Santíssima, é a mãe de Deus, é a mãe de cada um de nós e é o maior exemplo de mulher que nós poderíamos ter. Que assim como Nossa Senhora e todos esses e tantos outros exemplos femininos, no dia de hoje, eu e você, mulher, possamos perceber o quão preciosas e o quão essenciais nós somos na humanidade. Que Deus abençoe cada uma de vocês e um feliz e lindo Dia Internacional da Mulher. Deus abençoe, tchauzinho, que Nossa Senhora interceda por cada uma de nós.